Fala, nação rubro-negra do nosso Mengão, vamos de notícias do nosso Flamengo sobre o Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, é flamenguista de coração, aproveite e se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal também, hein? Lembrando, créditos ali na descrição para ESPN Brasil e SBT Sport Rio. E vamos direto ao vídeo com informações importantíssimas aí sobre o nosso Mengão. Flamengo então agora, hein? Fala com ele, você não queria falar com o Pedro? Não, agora é a parte séria do programa. Nesse momento é a parte séria do programa, a informação e a credibilidade dos nossos repórteres. Conta pra ela, Pedro. Tudo bem, Bruno? O Bruno sempre gosta, né? Sempre gosta. E o pessoal já vem com aquela carta anti-zica, porque o Bruno, quando vem, vem quente, né? Mais um abraço para todos aí. Mariana Spinelli, que não é uma inteligência artificial, porque tem que ser para estar em tantos lugares ao mesmo tempo. E um abraço para Jailson, Marra, enfim, todo mundo com a gente. Flamengo que já sabe os seus adversários, né? O elenco está de folga, 3 dias consecutivos, quer dizer, o que sobrou do elenco, muita gente a serviço de seleções aí, mas na quinta-feira o restante do elenco se reapresenta ao Felipe Luiz. O Flamengo já sabe quais vão ser os seus adversários nas Copas aí pela frente. O Internacional na Libertadores, então vai ter o confronto primeiro no Maracanã, depois fora de casa. Como foi em 2019, muita gente até lembrando de 2019, fazendo brincadeiras, final em Lima mais uma vez, 2019 classificou num perrengue, então essa brincadeira circulou muito ontem, o Flamengo nessa expectativa de enfrentar o Colorado pela Libertadores, dias 13, 20 de agosto ali, enfim, são as datas base. E de novo um repeteco também na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Foi a final do ano passado e a ordem mais uma vez como foi no ano passado também. Primeiro jogo no Maracanã, o segundo na Arena MRV. Então vai ser um confronto bem interessante mais uma vez, mas nas prioridades rubro-negras ali, Campeonato Brasileiro, Libertadores na frente e depois vem a Copa do Brasil, só que é um duelo ali que tem uma tradição, enfim, o Flamengo vai com tudo nessas competições. E vai com tudo também no Mundial que vem pela frente aí. Como eu disse, o elenco se reapresenta na quinta-feira, depois recebe da data FIFA os seus jogadores que estão a serviço das seleções, a viagem programada para os Estados Unidos no dia 11, próxima quarta-feira, e aí espera ter até lá, quem sabe, já o Jorginho incorporado ao elenco aí, que está próximo do acerto, o Flamengo anunciá-lo, ele vir para o Brasil e aí se juntar ao elenco e viajar. E aí o Flamengo também espera ter mais reforços, não sabe se vai dar tempo para esse Mundial de Clubes, o tempo é corrido aí, mas na terça-feira se encerra essa janela especial da FIFA para os clubes que vão disputar o Mundial lá nos Estados Unidos. Então é a primeira janela aí do José Boto, que é o homem forte do departamento de futebol. Na primeira ali é meio corrida, não tem muito tempo para fazer os contatos, não sabia se era o diretor antes, que acontece tudo de maneira muito precoce, mas agora é a janela dele, a prova de fogo pro Boto aí para fazer os reajustes no elenco rubro-negro. Mari, Bruno. Valeu, Pedro, obrigado, viu? Veremos então essa janela do rubro-negro para a Copa do Mundo de Clubes. Bom, o Flamengo então jogará contra o Galo, que essa é a reedição da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Exatamente no mesmo esquema, né? O primeiro no Rio, o segundo em Belo Horizonte. A Natália Andrade traz então os resultados do sorteio para o Galo em Sul-Americana e, claro, também na Copa do Brasil. Nath? Pois é, Copa do Brasil, o Galo vai enfrentar o Flamengo, reedição da final do ano passado. A gente viu a repercussão do sorteio por aqui, teve torcedor comemorando, teve torcedor falando que o Galo só dá azar em sorteio, mas a expectativa é que a história dessa vez seja outra, que o Galo saia vencedor desse confronto. O Galo que vem tendo um ano bastante irregular. Fez um Mineiro muito bom, vai balançando no Campeonato Brasileiro, está passando um aperto também na Copa Sul-Americana. Mari. Um Galo do jeito que tá, joguinho por jogo, uma coisa de cada vez. Vamos com calma, bem mineirinho, tá? Obrigada, viu, Nath? 2 meses ainda, as coisas mudam até lá, Mari. Mas pro bem e pro mal, né? Pode piorar, né? Pode. Tudo bem, Bruno? Mais uma vez um abraço para todos aí, Mari, beijo, enfim. Todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center, tem esse Mundial pela frente aí
chegando, mas o Flamengo, enfim, quer fazer uma participação a melhor possível, bem digna no Mundial que vai ter nos Estados Unidos, mas está muito de olho também, né, nos grandes campeonatos que tem a seguir do Mundial, né? O brasileiro, Flamengo líder, conseguiu a liderança, pode até ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que vai fazer um jogo a mais aí na sequência. O Flamengo já paralisa agora por conta justamente da disputa do Mundial, mas tem Copa do Brasil e Libertadores. Soube ontem os seus adversários repetidos, digamos assim, porque tem o Internacional pela frente na Libertadores, já teve em 2019, mas nas quartas de final, agora nas oitavas, e repetindo a ordem do mando de campo, né? Nos dois confrontos, inclusive, porque o Internacional, o primeiro jogo vai ser no Maracanã, o segundo no Beira-Rio, e na Copa do Brasil repete o duelo da finalíssima do ano passado, da decisão, e também a ordem do mando de campo. Primeiro no Maracanã, depois na Arena MRV. Mas são confrontos ali para finalzinho de julho, no caso da Copa do Brasil, meados de agosto, enfim, vão embolar tudo ali. Tem até confrontos do Campeonato Brasileiro também com Atlético e Internacional, vai embolar tudo nesse meio de campo ali, mas o Flamengo tem muita prioridade no Brasileiro e Libertadores, Copa do Brasil um pouquinho mais para trás. Para o Mundial, o Flamengo espera contar, quem sabe, já com o Jorginho, está bem encaminhado aí para ser reforço rubro-negro, enfim, se despedindo lá do Arsenal da Inglaterra, com quem ainda tem contrato, né, até o fim de junho, até o fim deste mês, mas está, enfim, casamento na Europa, enfim, está correndo com a logística aí para, quem sabe, vir para o Brasil e viajar com a delegação na próxima semana para os Estados Unidos. A janela fica aberta até a próxima semana, daqui a uma semaninha, aquela janela especial da FIFA para os clubes que disputam o Mundial. Então o Flamengo teria que correr aí com outro jogador. Até soltou uma nota ontem dizendo que o nome do clube está envolvido em várias situações, especulações, aquelas que a gente sempre diz, assim, que sai muita coisa nesse período, mas vai acontecer tudo no momento certo. Certo é que o Flamengo, por enquanto adiantado, tem o Jorginho, mas não sabe se vai dar tempo de trazer outro reforço para o Felipe Luiz a tempo do Mundial de Clubes. Bruno, Mari. Porque o Bruno estava até lembrando aqui pra gente, né, que o Felipe Luiz tinha falado sobre a necessidade também de reforços, né? Nessa última entrevista ele falou, a gente sempre quer fortalecer a equipe e tem um contato diário com o Boto pensando nisso, não foi, Pedro? Sim. O Felipe sempre, ele fala assim, obviamente ele não deixa, tem aquela coisa de proteção do grupo, né, de falar assim que o grupo é muito bom, ele sempre exalta bastante isso, mas o Flamengo quer alguns reforços pontuais, então um reserva para o Arrascaeta, para que ele não fique tão sobrecarregado, jogadores para os lados do campo, assim. Então o Flamengo está buscando nesse sentido, e agora, como eu disse na outra participação, o Boto, ele pode mostrar de fato assim o que veio assim na questão de contratações, scout e tudo mais, o que ele pode fazer, porque na primeira janela do ano a gente até entendia, porque ele não teve tempo de trabalhar de fato, assumiu muito em cima, né, da janela já em curso, agora ele teve tempo, então vai ser o momento dele fazer, porque este elenco majoritariamente foi formado pela última gestão do presidente ainda, Rodolfo Landim. Obrigada, viu, Pedro, pelas informações, e a gente vai acompanhando, então, o que fará José Boto também agora no comando do rubro-negro. Países com mais títulos da Libertadores, Argentina com 25, Brasil com 24, e desde 2019, né, só times brasileiros conquistam a competição nessa sequência aí de domínio do futebol nacional. Habemos sorteio? Habemos desespero? Habemos tranquilidade? Habemos dentro da normalidade? Como que a gente faz a avaliação? A minha avaliação é que é dentro da normalidade, até porque já é fase mata-mata de Libertadores. Que a moleza senta no pudim. Exatamente, não tem moleza. Fase mata-mata de Libertadores é isso daí mesmo. Confrontos complicados, confrontos difíceis, mas é isso que a gente quer ver também. Não quer ver só tranquilidade e molezinha. Mas esse Inter e Flamengo não devia estar fazendo mais barulho? Isso diz mais sobre o Internacional? Isso diz mais sobre a classificação do Flamengo? Então, essa é uma questão que eu, quando vi a tabela, discordei da maioria. O quê? Porque eu vi muita gente falando assim, Flamengo já está na final. Não. E eu não vejo assim.
Não, tem Estudiantes, pode ter Racing. Não vejo assim, primeiro Xavier pelo tá Internacional, que eu acho que é um adversário difícil, Então, cara, pro Flamengo. O Inter, ele não entra mais na nossa conversa? Pra mim, Claro que sim. Claro que é. Sabe o que eu acho que entra? Primeiro, e quero ouvir vocês, o Inter vai estar descansado. O problema do Inter, quando teve essa baixa, foi justamente de desgaste dos jogadores. Pode recuperar no todo Beira-Rio. mundo também, né? Pode recuperar e no Campeonato Brasileiro ele já não vai estar com, por exemplo, Em pé embaixo. que o Flamengo vai estar. Sim. Eu acho que isso pode definir o confronto. E é uma sequência dos 3, né? Eles pegam na Libertadores, Brasileiro e Libertadores, né? São 3 jogos, Flamengo e Inter. Geralmente, os meses de agosto, nos últimos anos, são quando tem a decisão da Libertadores e da Copa do Brasil também, né? Essas Sim, fases começa mata-mata. tudo a Então já encavalar. começa a encavalar A Copa tudo. do Brasil esse ano já vai ser logo depois da volta do Mundial, né? 30 de... Julho já? Final de As julho? datas 30 de julho e 7 de agosto, mas já é Isso, dia 30 de geralmente julho. é isso daí. É? Então. Pesado, hein? E outra Pesado. coisa, a gente aqui não fala, mas alguém vai descartar o Racing? Não. Não tem. Você tem vive nada. de perto ali quantas Ainda vezes, mais Marra? depois do. Não só do ano passado, né? A Exato. continuação esse ano. É por isso que eu não acho que assim, o Flamengo caiu num lado fácil. Não acho. Pra mim também, não tem nada de facilidade desse lado da chave. E assim, eu acho que o fácil não deve ser usado, né? Porque você até desvaloriza um título lá na frente. Assim, é difícil ganhar a Libertadores. E o grupo do Flamengo não era Isso é fácil? difícil mesmo. O Tátira pra fazer 8-0, Pois com não é. sei quem pra fazer 32-0 e não aconteceu, né? E a gente. Não tem como a gente classificar fácil. Vou só pegando aqui rapidamente, assim. Por exemplo, o São Paulo conseguiu a classificação até ali, beleza, mas o Botafogo suou sangue para conseguir a classificação e conseguiu na última rodada. E é no grupo do Estudiantes que tá Exato. desse lado do Flamengo. Aí o Flamengo não precisa falar. O Inter estava no grupo da morte e também a mesma coisa, conseguiu a remontada ali no final. O Fortaleza, a mesma coisa, porque o Fortaleza se classificou graças à vitória do adversário, né, no outro jogo. Era o Colo-Colo contra o Caramanga. Bucaramanga. Isso, exatamente. Só o Palmeiras mesmo que foi fora da curva. A classificação dos outros brasileiros, Acho tirando que o São Paulo também foi tranquilo. né? tirando o São não Paulo, foi que foi acima do tranquilo. esperado, né? Mas Foi brilhante, Ninguém mas teve- tem foi valor. tranquilo. Foi tranquilo. Ninguém teve a classificação tão tranquila assim pra gente vir aqui e falar, não, Até mesmo o Racing, caminho já né, tá gente? desenhado até o Isso. final. Até mesmo o Racing na última rodada, se perdesse o jogo pro Fortaleza, ficaria em segundo do grupo. O River não sobrou. E no Flamengo, tudo preparado para a viagem para o Mundial de Clubes. Como é que fala, ô Lucas Pedrosa? Copa do Mundo Mundo de de Clubes. Muito bem. Na liderança do Brasileirão, o rubro-negro sonha agora com o mundo. Será que dá, Venê? Você uma vez falou aqui, vou relembrar o que você Como disse. é? Sonhar pouco e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. isso aí. Então roda o VT. O Flamengo já virou a chave para a Copa do Mundo de Clubes. O objetivo de ir para a competição na liderança do brasileiro e classificado nas Copas foi cumprido. E no momento, nós somos líderes no brasileiro. Significa nada, né? Porque falta muito ainda, mas uma vitória pequena, como a gente falou, por nós. Com o retorno dos convocados, a delegação rubro-negra embarca para os Estados Unidos no dia 11. A base de preparação será em Atlantic City, com treinamento já no dia 12. O rubro-negro estreia no dia 16 na Copa do Mundo de Clubes na Filadélfia, contra o Esperance da Tunísia. Vene Casagrande, mesmo lesionado, o Plata se apresentou normalmente na seleção equatoriana. Esse já é um assunto que está quente a semana passada inteira, né, Vene? Você trouxe até os detalhes pra gente. Pois é, e o Flamengo também emitiu o comunicado oficial na ocasião reclamando da postura da seleção equatoriana quando enviou uma equipe médica à casa do jogador para fazer procedimentos no joelho do atleta, um joelho que está dando muito trabalho para o departamento médico do Flamengo para recuperá-lo. Lembrando que o Flamengo vem preparando esse jogador para utilizá-lo na Copa do Mundo de Clubes, falei certo? Copa do Mundo de Clubes, Copa perfeito. do Mundo de Clubes, então não faz o menor sentido esse jogador entrar em campo pela seleção equatoriana. Eu entendo ele se apresentar, embora eu seja totalmente contra. Se o jogador está lesionado e não tem condições de jogo, não faz sentido ele ser chamado. Beleza, mas pela regra da FIFA, o Flamengo é obrigado a ceder. Mas como ele vai entrar em campo, sendo que ele não tem condições de jogo? E o Felipe Luiz, após o jogo contra o Fortaleza, ele foi questionado sobre essa situação e eu acho que o treinador foi muito bem quando ele falou assim, até hoje o jogador estava na maca.
Ele não tem condições de jogo. Como é que ele vai jogar pela seleção equatoriana? E o jogo já é agora, quinta-feira, que inclusive vai ser contra a seleção brasileira, que estreia o técnico Ancelotti. Ah, beleza, ele pode não entrar em campo na quinta, mas se entrar em campo no dia 10, continua tendo o mesmo problema, pelo menos na minha visão. Porque aí ele vai ter 6 dias apenas para se preparar para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Então não faz o menor sentido o Gonzalo Plata entrar em campo. E outra, aqui vai uma crítica ao jogador, que na ocasião eu acabei não falando sobre isso. O jogador ele deveria ter dito para o departamento médico da seleção equatoriana, não vem na minha casa, vocês têm que falar com o Flamengo e se eles autorizarem vocês podem vir aqui. Porque o jogador, ele errou. Ele errou. Ah, eu entendo ele porque ele não quer bater de frente com a seleção equatoriana. Mas quem paga o salário dele todo santo mês e um salário alto é o Flamengo. A casa que ele mora aqui é o Flamengo que paga também. Então ele deve ao Flamengo todas as justificativas, tudo que acontece em relação a ele. Então ele poderia ter evitado todo esse tipo de situação. E se vocês me questionarem, beleza, o que o Flamengo vai fazer em relação a isso? O Flamengo, por contrato, não pode multá-lo por conta disso. Não pode adverti-lo por conta disso. Mas será que não pode criar uma rusga na relação? Com o jogador? O jogador já foi chamado a atenção. O que o Flamengo pode fazer em relação a esse caso já foi feito. O jogador virou para ele, teve uma reunião e falou, olha só, você não pode fazer isso. Agora, o Flamengo não pode simplesmente não liberar o jogador para se apresentar à seleção equatoriana. Mas quando o Flamengo fez isso, eu não sei se você tem essa informação, quando o Flamengo chegou para ele e falou assim, olha só, você não pode fazer isso, o que ele fez? Como está o comportamento do Plata nessa situação? Na verdade, o Flamengo só ficou sabendo porque o Plata falou pro Flamengo que eles foram lá. Sim. Partiu do Plata em contar. Tá. Mas o Plata, no entendimento do Flamengo, poderia ter vetado esse tipo de situação. Óbvio que eu me coloco também no lugar do jogador. Imagina ele. Ele não quer ser parado de chamado para a seleção dele, porque isso pode acontecer, né? A seleção equatoriana simplesmente fala, beleza, então você não está colaborando com a gente, então a gente não te chama mais futuramente. Isso pode acontecer. Seria leviano da minha parte eu dizer que não iria acontecer. Mas enfim, eu acho que o jogador errou porque ele poderia ter negado essa visita, poderia ter dito, procura o Flamengo. Se o Flamengo autorizar, beleza, vocês podem vir aqui em casa. Então, acabou acontecendo o quê? Um erro de comunicação da parte do jogador, ou receio, ou medo, só ele pode falar sobre isso. O fato é, ele está com a seleção equatoriana. O departamento médico do Flamengo já emitiu um comunicado oficial para dizer, ele não tem condição de jogo. Se ele entrar em campo, vai ser na base de sacrifício. E a gente sabe como é que funciona isso. O que eles vão fazer? Vão injetar ali um negocinho para tirar as dores dele, e aí ele entra em campo, o que piora a situação clínica. É isso aí, nação. E vocês, o que vocês acham aí sobre isso que aconteceu aí com o Plata, né? Envolvendo o Plata, dele ter permitido ali a seleção ir até a casa dele e antes não ter falado nada com o Flamengo antes disso, né? E se foi certo ele ter deixado e tudo, e da situação que ele está, até mesmo ter ido, né? Porque com certeza a seleção não iria levar ele só para ficar lá como reserva, né? Não tem lógica a seleção fazer esse esforço todo aí para chegar lá e deixar ele apenas como reserva. Com certeza vão tentar utilizá-lo em jogo. E aí, ele ainda em recuperação. Se ele piora lá, aí depois sobra para quem? Pro Flamengo, né? Ficou feio isso aí, né? Foi muito errado isso aí. Não sei quem tá errado, quem tá certo. Mas só sei que a atitude, primeiramente, da seleção foi péssima, da seleção dele lá, né? Então, mas essa é a minha opinião. E a sua opinião qual é? O que você tá achando aí também? Flamengo tá em 4, hein? 4. Ou seja, Campeonato Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ou seja, Flamengo esse ano tem tudo para sair com no mínimo uns 2 títulos aí, né? Não tô falando dos que já passaram, tô falando desses que tem aí 4. Ou seja, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes, que é claro, Mundial de Clubes também não é tão fácil assim, né? É mais difícil, mas pro Flamengo nada é impossível. E aí, como está a sua fé aí que o Flamengo vai voltar campeão mundial dessa Copa aí do Mundial de Clubes? O que vocês acharam aí também dos adversários do Flamengo para Libertadores? O próximo adversários aí das oitavas de final, que é o Internacional, e também ali para a Copa do Brasil
que é o Atlético Mineiro, time que o Flamengo deixou de lado aí ano passado, hein? Por isso é que eu falo, para mim, na minha opinião, é vantagem sim quando o time pega o primeiro jogo em casa, porque é nesse primeiro jogo que ele já pode tomar uma boa parte, uma boa decisão. Ele já pode, é nessa parte aí que ele já pode praticamente quase que definir. Óbvio que é impossível, mas eu falo assim, se ele conseguir colocar ali 3 gols, de 3 para cima, ele vai chegar na casa do outro time lá, vai apenas segurar o jogo, né? Fazer o máximo para não levar gols, e se puder fazer mais umzinho ali, nada é impossível, né? Mas essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião, qual é? O que você tá achando disso tudo aí do Mengão? Lembrando, créditos ali na descrição para ESPN Brasil e SBT Esportes Rio. E você, se você é flamenguista de coração, dá essa força aqui, parceiro. Se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. E até o próximo vídeo, pois temos notícias do Mengão todos os dias por aqui. Até o próximo.